continuidade ao nosso culto, vamos passar a palavra de Deus. Eu quero te convidar para lermos na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, o texto da ceia do Senhor. Hoje é o nosso dia de Santa Ceia. Nós jejuamos por este momento, oramos por este momento, e agora chegou o momento de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 25. 1 Coríntios é o texto da ceia, que começa sempre no versículo 23, mas eu quero inicialmente ler com os irmãos o versículo de número 25, que diz assim: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. O versículo 28 vai dizer assim: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Apenas essa parte do versículo 25, um pedacinho do versículo aí no meio do versículo diz: Este cálice, este que nós vamos participar, que Jesus participou e mandou a gente participar, ele está dizendo, é a nova aliança no meu sangue. E o versículo 28 vai dizer que o homem, antes de celebrar esta aliança, ele deve examinar-se a si mesmo. Não é para ninguém cuidar de ninguém, cada um olhando para si, fazendo um autoexame, para depois ele celebrar ou participar dessa aliança que Jesus chama de a nova aliança. Então, eu quero, no tempo que nós temos, falar sobre esse exame da sua aliança com Deus. Não sei se nos exames que você já fez ao longo da sua vida, alguma vez você já pensou em examinar a sua aliança com Deus. Fazer um exame, uma ordem de Jesus, um mandamento. Ele disse que nós devemos nos examinar. Então, queridos, o exame desta aliança, ele começa com a gente respondendo alguma pergunta para a gente mesmo, se a gente quer fazer o exame, se a gente pode fazer o exame. Quando você vai fazer um exame, se você for doar sangue, pronto, uma coisa simples. Alguém vai te fazer algumas perguntas, porque ele vai examinar o seu sangue, e se você já responder com sim as perguntas, você nem fará o exame. Então, as perguntas que tem no formulário, você vai dizer, não tenho tal doença, não tenho, então você pode fazer o exame. Se eu tivesse que responder, você é uma pessoa má? Você é infiel? Você tem prazer na maldade? Você seria cruel com os outros? Você teria prazer em fazer coisas destrutivas? Eu creio que todos nós responderíamos, não, nós somos cristãos, nós fazemos parte daqueles que pregam a salvação, trabalhamos na cura, trabalhamos para o Salvador, portanto, nós não somos infiéis, nós não temos prazer na maldade, na rejeição, na traição. Nós estamos aptos para fazer uma aliança com Deus, podemos fazer um exame desta aliança. Então vamos partir do entendimento que se alguém não tem aliança com Deus, ou se esta aliança está comprometida, ele não entrará na vida eterna. Foi Jesus que deixou isso claro. Ele falou para os discípulos, olha, se você não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. Então, se você crer é assim, se você não crer é assim, isso não muda. Palavra de Jesus. Falou, se você não tiver uma aliança com Deus, vigente, restaurada, você vai morrer eternamente. Você não tem parte na vida eterna. Ele deixou isso muito claro.
O tempo da aliança que nós temos, ele é longo. Todos os meses nós estamos aqui lendo este texto de uma forma clara e ministrando à igreja o compromisso que cada um vai fazer com Deus. Por isso nós oramos, jejuamos por este momento. Então, aliança, vamos partir do entendimento que a aliança é um compromisso entre duas pessoas, é um contrato, onde duas pessoas se obrigam com alguma coisa. A duração da aliança, as bênçãos ou as consequências, elas estão claras antes de você celebrar, antes de você assinar, antes de você assumir. A pessoa pode, uma das partes pode assumir ou não. Então, aliança é isso. Não é só falar, não é só usar. Não adianta nada alguém falar de um compromisso se ele só fala. Não adianta alguém usar uma aliança se ele não honra ela. Estar em aliança é diferente de saber, falar ou usar. É comprometer-se, é estar em aliança. Também, o que está pactuado na aliança deve ser comprometido, fica claro entre as partes. O que é que nós estamos aliançando? O quê? É uma aliança? Que aliança é essa? Jesus chamou de a última aliança. A Bíblia ensina que é a maior de todas, é a mais abrangente, é a nova, é a última. Quem não quiser fazer essa aliança com Deus, não tem outra. Não existe outra, não espere por outra. Deus não tem nada maior do que isso para oferecer para a humanidade. Ele ofereceu a si mesmo. Na pessoa do seu filho, derramando a sua vida na cruz. E se alguém olhar para essa aliança e dizer, eu não assumo esse compromisso, ele fica sem Deus para sempre, porque não existe nada maior. Não tem nada de maior abrangência. Então, a aliança é isso. Antes de falar da aliança com Deus, eu quero lembrá-los das alianças que a gente faz sem Deus. O que é uma aliança sem Deus? É quando Deus é opcional, ele pode ser incluído na aliança ou não. Uma aliança de trabalho. É um compromisso que você serve e recebe. Alguém te oferece os termos pelo seu serviço e você leia os termos que ele oferece pelo seu salário e as partes se comprometem e nem sempre Deus é chamado nessa aliança. A pessoa ela assume, alguns colocam Deus. Deus é opcional. Quem me entendeu, diga amém. A gente sabe disso, faz isso o tempo todo. A aliança do comércio é quando você compra e o comerciante se compromete em entregar, você se compromete em pagar e vocês assinam um termo. Nós assinamos um compromisso. Fazemos isso sem Deus. Deus é opcional, você pode incluí-lo ou não no negócio. Um contrato de aprendizado no colégio, na primeira infância, na faculdade, na pós, no mestrado. Você faz um compromisso de aprender e alguém faz um compromisso de te diplomar e uma parte oferece uma coisa, uma pessoa jurídica oferece uma coisa e a pessoa física se compromete com a outra e existe para cada uma dessas alianças um documento em que as partes assinam. Elas se comprometem. Deus pode ser incluído ou não, é opcional. Tem pessoas que não fazem nenhum desses compromissos sem Deus. A maioria nem liga. Eles entendem que estão na alçada deles, decidirem e decidem. Aliança de pessoas, compromisso de amizade. Quando duas pessoas se comprometem, compromisso homem e mulher. É quando existe um compromisso verbal, às vezes de namoro, simbolizado por uma aliança de noivado, ou até mesmo de casamento. Isso pode ser feito com Deus ou sem Deus. Deus é opcional. São alianças. Quando uma das partes não cumpre com a sua parte, a outra fica desobrigada. É o que diz toda aliança. Quando uma parte quebra o contrato,
quebra o compromisso, seja ele verbal, assinado, de qualquer forma, a outra fica desobrigada. As alianças com Deus é quando Deus não é opcional, é quando Deus é parte da aliança, ele é outra parte. E quando Jesus diz a nova aliança, ele está dizendo que tem outras velhas que já foram quebradas por descuidos bobos, por inadimplência, por negligência. E eu vou falar algumas delas aqui rapidinho. Aliança com Adão. Deus, o Criador, o provedor, ele fez uma aliança com a criatura, a honrada criatura chamada Adão, e sua mulher Eva. Qual era o compromisso de Deus? Deus o criou, ele era o seu provedor. Tudo que o homem precisasse, Deus estava provendo. Na terra que ele criou. Diz que Adão tinha tudo. Ele tinha inclusive Deus. E a criatura que ele havia criado era uma criatura honrada. Foi feita uma coisa maravilhosa. A gente não tem ideia para descrever com detalhes como era Adão sem pecar. Foi criado adulto, perfeito, deu nome a tudo, nunca precisou ir na faculdade nem estudar, ele tinha o conhecimento dentro dele. Ele refletia a imagem do Criador. E o que houve com essa aliança? Adão quebrou. Parecia que não tinha perigo. Ele era a coroa da criação, portanto ele era a maior autoridade na terra e ainda reinava com Deus. E imagina que uma serpente ia parecer perigoso. Um animal conhecido, astuto, sagaz, conhecido de Adão. E ele nem se deu conta de que ela estava conversando e dando ideia para ele. Porque ela não fala. Eva também achou que o fruto que Deus disse não coma não tinha nenhum problema. Ela viu que ele era bonito, ele era prazeroso, não apresentava nenhum aspecto horroroso, nem que fosse comprometer. Diz a Bíblia que ela viu, desejou e comeu. Não viu nenhum problema. Então, queridos, nós percebemos que parecia que Adão não tinha nenhum risco, nem Eva. Eles estavam tão seguros, eles eram tão fortes, eles eram tão bons. E uma cobra falando, uma ordem de Deus. Bem, por trás dessa calmaria tinha o diabólico Lúcifer, que comandou uma rebelião de anjos contra Deus no céu, né? O terrível diabo, que conseguiu convencer um grupo incontável de anjos a se rebelar contra Deus. Ele estava por trás de toda essa calmaria e, sem levantar suspeita da sua existência e da sua maldade, ele colocou a criatura contra o seu Criador e logrou êxito. E num instante foi o fim da vida humana como Deus a criou. E tudo agora está diferente. O homem não tem mais Deus, ele não tem mais a vida eterna, ele não tem mais o jardim, ele perdeu a paz. Num instante, ele viu a tragédia que a vida dele virou, quando ele, no momento, descobriu que ele tinha feito o que Deus havia dito para não fazer. Quebrou o contrato. Deus que era o seu provedor, Deus que era o seu protetor, Deus que era a sua garantia de tudo, agora ele tinha Deus de uma forma mais distante, mais parcial, e ainda por misericórdia. Ele teria que ser destruído ali. Mas Deus, na sua bondade, no seu amor, entendeu que ele foi induzido, ele foi enganado, ele foi enrolado, ele foi dar ideia, e Deus ainda vem em seu socorro e não o destrói ali de imediato, que era o que deveria ter acontecido. E num instante a vida mudou completamente. Essa foi a primeira aliança que Deus fez com a humanidade. Foi quebrada. Lá na frente você vai ver Deus fazendo uma nova aliança, essa que a gente lembra ela quando você vê o arco-íris, chamado de arco-íris, né? Que é o arco de Deus no céu. Ela foi feita entre Deus, o Criador, e agora o Salvador, e com a criatura perdoada, um filho de Adão, lá na frente, chamado Noé. A humanidade está corrompida,
Deus está aborrecido de ver o homem afundado na rebeldia contra ele, e pesa-lhe o coração, e ele diz: eu vou destruir o homem que eu criei. Mas aí Deus, na sua misericórdia, resolve dar uma oportunidade, e ele chama Noé e faz uma aliança com Noé. Os irmãos conhecem a história do dilúvio, do barco, e todo mundo pereceu, e a terra voltou a ter 8 habitantes. Lá na primeira aliança tinha 2. Nessa agora todos pereceram, e todos estavam sem aliança com Deus. E apenas 8 pessoas agora, e Deus faz uma nova aliança, e essa aliança foi quebrada novamente. Porque depois do dilúvio, Deus havia dado ordem para Noé, dizendo, Noé conhecia os detalhes do dilúvio. Noé tinha ouvido gente que ouviu quem viu Deus. Vivia-se muito tempo naquela época. Então o testemunho era passado de pai para filho. Então Noé conheceu gente que conheceu quem viu Deus. Estava viva a ideia na mente deles de que Deus era possível, Ele era o Criador, Ele fez pacto, e o pacto foi quebrado e não tinha nada a ver com Deus. Não foi Deus que quebrou a parte dele. Deus era o provedor, Deus havia dito para Noé agora que ia salvá-lo, e salvou. Todo mundo morreu e ele estava vivo seguindo a orientação de Deus. Fez um barco, todo mundo achou que ele estava louco, e no fim, louco foi todo mundo e Noé estava certo. E Deus faz um novo pacto com ele agora, e diz para ele vai ser a matriz da nova humanidade. É para ele recomeçar, é cumprir a ordem que ele havia dado na aliança antiga. Era para povoar a terra, se espalhar. E esperar o Salvador, que Deus ia mandar o Salvador, o Cristo que viria da Virgem. Mas apareceu um projeto lá que ele parecia muito bom, era fazer a Torre de Babel. Nós conhecemos a história da Torre de Babel, e para nós esse é um projeto diabólico. Mas vamos nos colocar lá no tempo. Era um projeto sem maldade, está todo mundo unido para fazer uma torre, para chegar no céu. É o céu que eles estão procurando, não é o inferno. Então não tem maldade nenhuma, era uma grande união de todo mundo falando a mesma língua. Era uma união louvável de todos, não havia nenhuma maldade, era só trabalho, era só ganha-pão, era só o sustento, estava cada um vendo do seu lado. Aliás, não tinha outra coisa para fazer, estava todo mundo trabalhando nesse projeto. Torre de Babel era o assunto, a Torre de Babel era moderno, a Torre de Babel é o assunto de tudo. Está todo mundo lá no projeto. E ninguém percebeu que o diabólico Lúcifer, né, estava por trás do projeto. De longe, fazendo todo mundo acreditar que ele não existia, mas dando ideias e levando firme o seu propósito de colocar a criatura contra o Criador. Mais uma vez, ele alcança a maioria absoluta e arma tudo, e o homem quebra a sua aliança com Deus de novo. Deus, as nações que nasceram da Torre de Babel, nenhuma delas adorava a Deus. Deus não tinha nenhum povo na terra. A terra estava toda rebelada contra Deus. E Deus é que banca todo mundo. Deus é o sustentador, Ele é o provedor. Deus está garantindo a sua parte ainda, mas os compromissos que Ele tem feito com as pessoas, eles estão quebrando. Aí nós temos mais uma aliança, a aliança com Abraão. É Deus, o Criador, o Salvador, chamando um homem e falando, olha, eu vou fazer um outro povo, você não quer ser o primeiro? De ti eu farei uma grande nação. Era uma aliança muito boa. Deus ia fazer tudo, o homem só ia crer. Ele falou, eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, eu vou te salvar, você só entra com a fé, você acredita que eu vou fazer o que eu vou fazer. E faz a sua parte. Quando eu te mandar ir, você vai. O que eu te mandar fazer, você faz. Era uma aliança muito boa. E as condições eram imperdíveis, era uma moleza, era uma aliança ótima.
E os filhos de Abraão foram entendendo que a aliança era tão boa que tudo que eles tinham que fazer era ser filho de Abraão. Você já nascia com a bênção. Você já nascia povo de Deus. Você já nascia naquela descendência de Abraão, dos patriarcas. Você já era povo de Deus e eles foram negligenciando e parecia que era só professar, era só de lábio, não era um compromisso tão sério. Nós somos salvos, nós somos de Abraão, e eles foram se prendendo a cerimônias e foram esquecendo do verdadeiro compromisso com Deus, e mais uma vez o inimigo estava por trás de tudo isso, levando eles a se tornarem infiéis a Deus e trair Deus, adorando outros deuses. Faz uma aliança com Deus, coisa que o namorado não aceita, coisa que o noivo não aceita, coisa que o marido e mulher não aceita, coisa que patrão e empregado não aceita, coisa que aluno e escola não aceita, comércio e freguês não aceita. Mas eles chegaram à conclusão que Deus ia aceitar. A gente faz um pacto com Deus, mas a gente adora outros deuses também, não dá nada. A traição brutal contra Deus, e essa aliança foi quebrada, e este povo veio a sofrer uma grande destruição, e embora fossem abençoados com grandes bênçãos, mas eles tiveram grandes prejuízos na sua vida. São 3 das alianças, poderia falar outras. Essas são 3 grandes alianças que Deus fez com a humanidade, e elas foram quebradas, Chegamos no texto que nós lemos da ceia de hoje, onde Jesus, ele falando desse ato, ele diz: você vai comer o pão? Você vai beber o cálice? Fique sabendo que o pão cortado é o meu corpo que vai ser oferecido na cruz do Calvário. O cálice que você vai tomar, que ele tomou e falou: é a última vez que eu tomo com vocês aqui, a próxima será no céu, é o meu sangue que vai ser derramado por você. Você faz um exame e vê se você quer fazer a aliança. Jesus disse: a minha parte eu vou fazer, eu vou morrer. Eu vou dar a minha vida pela sua vida, eu vou derramar o meu sangue para não derramar o seu, eu vou morrer a tua morte para te dar a minha vida, eu não quero que você morra. Já fizemos vários pactos para salvar a humanidade e os homens vêm quebrando. Agora não tem mais pacto nacional, agora não tem mais pacto internacional, agora é pacto individual. Aquele que examine-se. Então não precisa nem olhar para a mulher, para o marido, para o pai, para o filho, para o pastor, para a igreja, para o coral, para ninguém. É você. Você que vai pegar o pão e vai comer. Você que vai pegar o cálice e vai tomar. É um pacto em que Deus é parte. É uma aliança minha com Deus, sua com Deus. Ela é individual. Não tem esse negócio de igreja, está todo mundo salvo. Quem acreditou nisso, acreditou numa mentira. Não tem salvação generalizada de grupos e perdição de grupos. Jesus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Ninguém vai falar que comeu uvas verdes, meus pais comeram uvas verdes e os nossos lábios embotaram. Quer dizer, meu pai pecou e eu que vou para o inferno. O meu rei decidiu errado e eu estou na nação e eu sou condenado. Isso já aconteceu no passado, agora não. Agora não, agora é a alma que pecar, é cada um vai comparecer diante do Senhor, e ele está dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue, e aquele que, quando ele diz aquele que comer, aquele que beber, é você que está fazendo o pacto, é você que vai examinar esta aliança na sua vida e ver como é que ela está, se ela está esquecida, prejudicada, fraquinha, se ela está forte, se ela está viva, se ela está vigente, ou se ela está esquecida. Então, a grande informação de alerta desse texto
é que se você não tem aliança com Deus, não deixa ninguém te enganar, você abriu mão da vida eterna. Não existe vida eterna para quem não tem aliança com Deus. O próprio Jesus disse: vós não tendes vida em vós mesmo. Ele está dizendo, ó, você não se criou, você não se garante, você sozinho, você está morto eternamente. A tua chance é o Senhor da vida, que ainda não desistiu do homem, que ainda dá a oportunidade do homem fazer uma aliança com ele e viver. Mas essa aliança é condicional, é preciso que as duas partes queiram os termos da aliança. Ela tem duração, você pode resolver essa aliança com Deus enquanto você viver. Como a gente não sabe quanto tempo a gente vai viver, a gente nunca tem muito tempo. Porque morrer é uma certeza, viver é uma possibilidade. Todo vivo sabe que vai morrer. Como a gente não sabe quando, então viver é uma possibilidade. Ninguém sabe quanto tempo tem. Todo mundo que morreu hoje achou que tinha muito tempo, ou pelo menos mais tempo. Ninguém, quando morre, está seguro, dizendo, é muito pouco que diz, só quando ele tem certeza da salvação, que é muito pouco que diz, chegou o meu tempo, acabou o meu tempo. Como disse Jesus, é chegada a minha hora. Chegou o meu tempo, acabou o meu tempo, é minha hora e agora. Como disse João Batista, para isso eu vim. O meu gosto está cumprido. Fica com dó de mim porque vão cortar minha cabeça, não. Eu vim para isso, estou feliz, fui chamado para isso, e meu lugar está na glória com Deus, ele está no plano de Deus, está tudo certo. Fora disso, a grande maioria sempre achou que tinha mais tempo. Então, queridos, quando Jesus diz a nova aliança no meu sangue, ele está dizendo, olha, os termos são esses, eu dou a minha vida e você me dá a sua. A minha vida não tem morte e a sua tem uma pesada sentença de morte que Deus colocou. Como Deus não quer que ninguém morra, Ele amou o mundo, então Ele me enviou para morrer no seu lugar. Eu te dou a minha vida e você me dá a sua. Então é Jesus, o Filho de Deus, e aquele que... A aliança é entre Jesus, o Filho de Deus, é o corpo dele, é o sangue dele, é o plano de Deus, e é um contrato dele com aquele que individualmente lê os termos do contrato, da aliança, e diz, eu quero fazer essa aliança, eu quero manter essa aliança. Eu quero examinar ela para ver se ela está vigente, se ela não está prejudicada, se ela não está estragada, se ela não está comprometida. É a maior aliança entre Deus e o homem, ela é a mais duradoura, ela é a mais perfeita, ela é a mais abrangente, e depois dela não tem outra, porque não existe nada maior da parte de Deus para oferecer para a humanidade. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, agora na nova aliança, nós temos, de um lado, Jesus, uma parte é Jesus, e a outra parte sou eu, outra parte é você. E nós estamos em aliança. E os termos dessa aliança a gente já sabe. Jesus, ele me amou, e ele espera que aquele que está em aliança com ele o ame. Ele me quer e ele espera que aquele que vai comer do pão e beber do cálice o queira também. Eu sei que muitas vezes todo mundo sabe que Jesus é amor, que Jesus é amoroso, que ele deu a sua vida. Mas é grande o número de pessoas que não conseguem amá-lo. Eles sabem quem é Jesus? Sim. Alguns têm até algum respeito? Sim. Alguns até flertam com ele, temem encará-lo, falar besteira. Sim, mas não conseguem amá-lo. E o ser humano, se ele fosse claro, transparente, fiel a ele mesmo, ele diria para ele mesmo assim, ó, eu sei muito bem o que é amar, o que não é amar alguém. Se tem alguém que sabe se ama ou não ama, é a própria pessoa.
Ele sabe se ele ama mais, se ele ama menos. Ele pode até falar que ama, mas é uma traição. Imagine alguém falando para o outro que ama e nas costas ou na consciência dele fala que nada, amo nada. Só disse. É uma traição. Isso é uma coisa cruel, isso é uma maldade. Isso é uma coisa feia. Isso não se faz com Jesus. Isso não se faz com ninguém. Como eu disse nas perguntas preliminares, nós repudiaríamos uma pessoa que faz isso com a outra. Como que você diz uma coisa na cara e diz outra por trás? Como que você faz maldade? Como que você promete ser fiel e tem vários amores? Isso não é aceitável na aliança de trabalho, na aliança de comércio, na aliança de educação, na aliança de homem e mulher. Isso não é aceitável. E por que com Deus é? Porque com Deus ninguém checa a aliança e diz, como que as pessoas fazem isso com Deus? O que elas esperam que Deus vai fazer um dia quando ele for ler o contrato, o compromisso? Entende por que tantas parábolas dizendo de uma multidão falando, Senhor, Senhor, falou, não sei quem são vocês, não conheço. Como a gente comia, a gente te ouvia, o Senhor passou na minha cidade, o Senhor andou nas nossas ruas, a gente festejava. Apartai-vos de mim, não sei quem sois. Não sei. Vocês sabem quem eu sou, mas eu não sei quem são vocês. São inúmeras parábolas que você acha isso na superfície do texto. E às vezes o texto é tão forte que a gente diz, olha, deve ser alguma outra coisa que eu não estou conseguindo entender. Deus não faz isso. Imagina, eu vou na igreja, eu pago minhas contas, as minhas alianças de trabalho, de comércio, de educação, de homem e mulher, está tudo certinho. Sou um exemplo para muita gente. Tá, você acha que Adão era o quê? Um tranqueira? Não, Adão era alguém que tinha presença de Deus, ele falava com Deus, ele era uma obra-prima, ele era uma coisa ímpar. Ele era belo, ele era perfeito. Mas é quebra de contrato. São contratos que a duração é uma vida e bênçãos e consequências está escrito, as partes sabem. Deus havia dito para Adão, olha, no dia que você comer, certamente morrerás. Imagine Deus falando certamente morrerás. O que vai acontecer? Aí Deus diz certamente morrerás, e o diabo diz, é claro que não morre. Em quem que Adão acreditou? No diabo. É claro que morreu. Imagine que o diabo tem razão. Ainda hoje a gente lê essas normas de contrato e diz assim, olha, Deus disse que quem não tem aliança com ele vai morrer eternamente. Aí tem uma multidão de gente dizendo, que nada, isso aí é coisa do pastor, isso é coisa... Imagina, na minha opinião, eu acho que, muito bem, olha as vezes que os contratos foram quebrados. Eu penso que Adão era muito melhor do que nós. Eu penso que Noé tinha mais comunhão com Deus do que nós. Ele era mais importante no plano da humanidade do que nós. Eu penso que Abraão tinha mais comunhão com Deus do que nós. E quando eles quebraram o contrato, a punição veio, eles ficaram por conta deles. E agora Jesus diz, eu tenho uma nova aliança para propor. Essa aliança, ela vai ser com a minha vida. Eu não vou te dar nada mais, nada menos do que a minha vida. Eu morro por você. Eu não tenho vergonha de falar que eu te amo a ponto de morrer por você sendo um miserável pecador. E aí eu, miserável pecador, falo assim, olha, eu não consigo amar você. Eu amo tanta coisa nojenta nesse mundo, mas não consigo te amar. Aí Jesus não tem vergonha de dizer para nós, olha, eu te quero. Eu te quero. Correndo atrás do pecador, o Salvador correndo atrás da criatura pecadora e não tem vergonha de se declarar e as pessoas ainda se escondem dele dizendo, fica pegando no meu pé, dando em cima de mim, correndo atrás de mim, querendo fazer minha cabeça, querendo mudar meus deuses, minha religião, esnobando Deus.
Já pensou se teu namorado, tua namorada fizesse isso com você? O que você diria dele? Seu noivo ou sua noiva? Seu patrão, seu empregado? Se te humilhasse dessa forma, dizendo, olha, ele me quer tanto, ele me ama tanto, ele pensa em mim o tempo todo, ele falou que a hora que eu quiser ele me aceita, ele falou que a hora que eu quiser ele me perdoa, ele falou que a hora que eu quiser ele cancela todas as minhas culpas, mas eu não sei se eu quero, eu estou pensando, talvez um dia, quando estiver perto de morrer, talvez um dia se eu não tiver outra opção, quando alguém falar assim, olha, agora é o inferno ou Deus, aí talvez entre o inferno e Deus, talvez eu escolha. Não, não é assim, é amor. É uma aliança de amor. Não é de uma aliança de interesse. Tem gente que fala assim, não, na última hora eu digo para Deus, Deus, eu te aceito como meu Salvador. Ah, e Deus é um tonto. Deus pode ser manipulado pela traquinagem humana. Ele é um bobo. Ele não conhece tuas intenções, não conhece teu coração. Onde nós tiramos isso? Que Deus pode ser tratado dessa forma. Então, queridos, é um Deus que ele diz assim, olha, você está condenado, eu não, mas eu te amo tanto que eu vou morrer por você. Você quer? Eu morro por você. Para te tê-lo vivo comigo. Eu tenho o céu para te dar de herança. Você vai ter uma honra que você nunca teve na sua vida. Vou te apresentar aos anjos de meu Pai. Eu vou te confessar diante de meu Pai e de seus anjos que nós estamos em aliança, que você deu a sua vida para mim, eu dei a minha para você, e nós fomos fiéis um ao outro. Eu nunca desisti de você e você nunca desistiu de mim. Eu sofri para te salvar e você sofreu para me servir. E a nossa aliança nunca foi quebrada. O céu é seu. A eternidade é sua. As riquezas celestiais te pertencem. É isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que as pessoas que têm para Deus desprezo, desrespeito, traição, eles quebraram o contrato. Eu sei que eles estão crendo que Deus no fim vai dar um jeito de colocar todo mundo no mesmo pacote. Eu sei que eles estão crendo que no fim é isso que as religiões dizem por aí, que Deus é amor, e porque Ele é muito amoroso, porque Ele é muito bondoso, Ele não vai fazer isso com você. Só nas outras alianças que a quebraram que eles foram punidos. Agora ninguém mais vai ser punido. Não é isso que Ele disse. Os termos da aliança estão claros. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida, não vive. Se Jesus não for o teu Salvador, você não está salvo. E não importa o que você diga. Você pode ser absolvido em todos os tribunais do mundo, inclusive no da sua consciência. Se Deus falou que você não está salvo, você não está salvo. Não adianta ele ser o cara mais legal, o cara que você respeitou e que você nunca falou nada, você nunca jogou pedra na cruz, você nunca falou mal dos crentes, você nunca falou mal da Bíblia. Não importa. É uma aliança em que os termos da aliança estão claros para as partes. Então você vai comer, você vai beber, é isso que você está fazendo, é o meu corpo que você está comendo. Você faz parte do corpo de Cristo na terra, o Espírito Santo de Deus habita na sua vida, porque o Espírito Santo habita no corpo dele. Então o povo de Deus hoje é um povo que nós não sabemos quem são. Eles existem, são de pessoas reais, mas não é um povo visível, é uma igreja invisível. Nós podemos fazer parte dela ou não. Ele falou que trigo e joio coabitam. Então eu creio que muita gente aqui faz parte desta igreja invisível. Você faz parte daquele que, sabendo da nova aliança, que é a última, é no sangue de Jesus, é o próprio Deus que se humanizou e veio aqui dizendo, não tem mais ninguém para mandar. Deus fez um compromisso, depois mandou patriarcas, Ele mandou profetas, Ele mandou sacerdotes, Ele mandou reis, Ele mandou discípulos, Ele mandou Jesus, Ele mandou o Espírito Santo, e se com tudo isso você não quis, não tem o que fazer. Acabou.
É o fim para aquele que não tem essa aliança vigente na sua vida. Então, as bênçãos e as consequências da aliança estão escritas. Quem está me entendendo, diga amém. Nós entendemos, queridos, que esse pacto com Jesus é a melhor coisa que nós podemos fazer. É um Jesus que nos ama, que nos quer, que nos espera, que nos perdoa, morre por nós, tem o céu de herança, os anjos, o tempo todo da nossa vida, Ele nunca deixou uma mensagem dizendo, olha, se você quiser, eu não quero mais. Ele está dizendo que é você que vai até o fim para tomar a sua decisão. A duração da proposta de Deus de salvação é enquanto você pode aceitar. Se você partir dessa vida sem aceitar essa aliança, sem você renovar ela ou manter ela vigente, ou viva, ou boa, saudável, é com você. Nós sabemos que Deus, da parte dele, Ele é fiel. Ele cumpriu a parte dele e antecipadamente morreu por nós e nos deu a garantia de, se nós aceitarmos os termos da sua aliança, Ele disse, naquele dia, no último dia, eu o ressuscitarei. Então, queridos, eu quero encerrar deixando bem claro no nosso coração que não existe nada mais importante na nossa vida do que a nossa aliança com Deus. Não existe nada mais importante. Se alguém não se importar com a sua aliança com Deus e não se examinar, é problema dele. Aquele que está do lado não tem nada a ver com isso, a igreja, o pastor, o pai, a mãe, o filho, é cada um olhando para a sua vida e falando, meu compromisso com Deus, como está? Existe? Se a resposta é não, você está perdido. Existe, mas está com quebra de contrato. Um monte de coisa que eu prometi para ele, mas eu não estou cumprindo. Então arruma isso. Jesus não disse assim, olha, você está em condições irregulares, então não coma do pão. Ele falou, não, examine-se e coma. Como? Arruma. Ou você vai desistir de Deus? Ou você vai se render para Lúcifer? Não, tem alguma coisa errada? Acerta. Ele está dizendo que Ele me perdoa a hora que eu quiser. Ele está dizendo que Ele me aceita a hora que Ele quiser. Ele está dizendo que Ele me ama de tal forma que Ele nunca vai me rejeitar, que nada pode me separar do amor dEle. O que vai impedir você de consertar isso? A não ser que você queira desistir dEle para sempre. A não ser que você diz, não, eu não quero ter aliança com Deus. Aí, tudo bem, está respeitada a sua decisão. Mas se for, não deixa o diabo entrar na tua mente, dizendo, você não pode comer, você não pode beber, que você fez isso, você fez aquilo. Fala, sim, eu fiz mesmo, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica todo pecado, não quero fazer mais. Quero arrumar a minha vida com Deus, fazendo um exame da minha aliança com Deus, eu descobri que ela não existe, ou que ela está quebrada, ou que ela está destruída, e eu quero arrumar isso. Quero arrumar isso com Deus, eu quero renovar a minha aliança com Ele, e quando eu renovar, eu quero que o poder deste sangue venha na minha vida. Eu quero fazer parte dessa promessa. Quem Ele está aliançado é povo dEle, é isso que eu quero ser dEle. Ele é o meu protetor, Ele é o meu provedor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu destino, Ele é o meu Criador, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu tudo. É isso que eu quero sobre a minha vida. Eu não quero quebrar essa aliança, não. O inimigo que fica enganando todo mundo, fingindo para todo mundo que ele nem existe, que ele não está nem aí, mas ele está bem aí, dando ideia para as pessoas romperem as suas alianças com Deus, levando elas numa rota de suicídio, de destruição, de morte, e morte eterna. E as pessoas pensam que ele não está nem aí. Foi assim na quebra do primeiro pacto, foi assim na quebra do segundo pacto, foi assim na quebra do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo. Sabia que esse é o último, o oitavo? Todos os outros foram quebrados pelo homem. E esse agora é um pacto de sangue.
É um pacto direto com Deus. É o pacto mais tranquilo, porque eu não tenho que fazer nada. Ele me ama do jeito que eu sou, Ele me perdoa do que eu fiz, Ele me quer, Ele faz tudo, Ele abriu mão de tudo por mim. Não tem nada mais gracioso, mais bondoso, mais amoroso em lugar nenhum. Como que as pessoas fazem isso com Jesus? De traí-lo, de desconfiar dele, de ter outros amores, de dizer para Jesus assim: Senhor me desculpa, mas eu não consigo te obedecer. Senhor me desculpa, mas eu não consigo te amar. Dá uma olhada no seu coração, vê se o que você está amando é melhor do que ele. Talvez isso te ajude a pensar. Vê se você não está amando coisas piores e mais destruidoras. Porque quem está por trás desta enganação no mundo, levando as pessoas a romperem suas alianças com Deus, sempre foi Ele. O inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas e de tudo aquilo que Deus quer fazer na terra. Amém, queridos? Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e assim coma do pão. Destrói o inimigo na sua vida. Anula os efeitos dele na sua vida. Anula o pacto dele na sua vida, as intenções dele, os projetos dele, a armadilha dele. Anula, faz um pacto com Deus. Quem é o inimigo para atingir uma pessoa que é de Deus? Só tem uma forma, se essa pessoa romper com Deus. Ou se Deus permitir por um propósito maior. Aí se Deus permitir por um propósito maior, a glória será dele e a bênção será sua. A bênção será nossa. Amém? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu te convido a orar agora e nesta oração, por favor, não ore por outra coisa, não pense em outra coisa, pense na sua comunhão com Deus. Só você. Sem família, agora é a sua aliança, o seu pacto. E esse é o momento de você arrumar isso. E se a sua aliança com Deus está viva, de pé, louve a Deus por isso. Peça para Ele te ajudá-lo a manter cada vez mais firme neste propósito. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão diante da sua palavra. Eu oro a Ti, ó Deus, por todos nós agora que vamos estender a nossa mão e comer do pão e beber do cálice. Dignos, ó Deus, nós não somos, ninguém é. Mas na nossa aliança contigo, o Teu sangue nos dignifica. O Teu amor, a Tua salvação, nos põe dignos diante de Ti. E eu te peço agora, Deus, olha para essa vida que o Senhor congregou aqui nesta noite, diante da Tua mesa, que vai renovar a aliança, que vai renovar o pacto, que vai dizer: Deus, os termos estão claros. E da minha parte, ó Deus, eu estou firme neste propósito. Eu estou anunciando a Tua morte até que o Senhor venha. E estou esperando o Senhor voltar. Estou vivendo a minha vida nessa expectativa, nessa fé, nessa esperança. Que todos aqui possam fazer isso nesta noite, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. E por tudo te agradecemos, ó Deus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Eu quero ler o texto todo agora. 1 Coríntios 11, 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim.
Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão. Está aqui na minha mão o pão. E Ele deu graças. Deus, em nome de Jesus, nós te damos graça por este pão. Símbolo, ó Deus, do corpo de Jesus Cristo, dado por nós na cruz do Calvário. Aqui está, ó Deus, o povo que aceita este corpo dado, esta vida oferecida, este amor oferecido, este perdão. Nós aceitamos, ó Deus, todos os termos do seu amor e da tua proposta para nós. E nos comprometemos com os termos da tua promessa e estendemos as nossas mãos para comer do teu corpo, tomando posse assim, ó Deus, da tua vida para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém.